Romanos capítulo 1. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui o primeiro do judeu, porque os judeus são os filhos da promessa, né? Que Deus fez a promessa a Abraão, e os judeus são descendentes, então eles têm esse privilégio de ser os filhos da promessa, que receberam a promessa de Deus, e depois vem a lei de Moisés por aí. E do grego, o grego representa aqui todos os demais também que estão inclusos pelo Evangelho. Então o Evangelho, ele é o Evangelho de Cristo, né? O Evangelho de Cristo, não é o Evangelho de A ou B, não é o Evangelho da igreja A ou B, da denominação, é o Evangelho de Cristo. Nós temos que entender muito isso, porque nós sabemos que dentro dessa linha do cristianismo tem muitas pessoas, tem muitas linhas, e às vezes alguém quer, que são meio loucos, querem colocar a sua denominação como que é dono da verdade e que a salvação está ali. Não, porque aqui sim, o verdadeiro evangelho. Não, o verdadeiro evangelho é o de Cristo, é o que está na Bíblia. Está na Bíblia, ninguém é dono dele, ninguém patenteou, não pertence a ninguém, que até a igreja traz, não, a igreja que salva é tal igreja. Não, quem salva é o Evangelho. O poder de Deus não está nas mãos de um grupo, de uma denominação, de quem quer dizer, de uma religião. O poder de Deus é o Evangelho. Quando a pessoa compreende o Evangelho, que é o que está aqui na Bíblia, o que Jesus trouxe de ensinamentos, seus ensinamentos, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, isso é um poder que traz salvação para aquele que crê. O Evangelho, quando é anunciado, ele traz salvação e condenação. Condenar, o que é isso que quando salvação e condenação? Condenação para quem não crê, para quem despreza a palavra. Jesus disse que Ele não veio julgar ninguém. Ele disse as próprias palavras, o seu próprio ensinamento faria o julgamento. Porque no dia que todos nós, todo mundo vai comparecer perante Cristo, perante o tribunal de Deus. Todo, não vai ficar ninguém que vai ficar de fora. Mesmo aquela pessoa que hoje ela bate no peito e se acha muito sábia para acreditar em Deus, até diz assim, não, Deus não existe, isso é coisa de religião, isso é de um povo ignorante que veio inventar esse negócio. Não existe não, a ciência explica isso, não sei o que, a filosofia, isso. Tem gente com esse pensamento, você sabe, né? Mas mesmo essa pessoa vai estar diante do tribunal de Deus. Mesmo ela, todos vão estar. E todos serão julgados. Quem creu e quem não creu. E seremos julgados pelo quê? Pelo Evangelho. Porque a salvação está nele.
Quem crê, ó, o que Jesus disse para os discípulos? Olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então a condenação está que eu não creio. Que eu não creio. Eu vou voltar aqui, correndo, mas lá em João, no Evangelho de João, explica mais claro isso, João, se eu não me engano, no capítulo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. João, capítulo 3. Que fala da salvação, né? João 3, 17. Vou pegar o 17 aqui. Vou pegar o 16. Que nós bem conhecemos bem isso. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus deu Jesus para que toda pessoa que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que Jesus não veio condenar o mundo? Porque o mundo já estava condenado pelo pecado. Então ele não precisava de um condenador, porque ele já estava condenado. Ele precisava de um salvador para salvar ele da condição que ele já se encontrava. Então Jesus não veio condenar, veio salvar. Mas aí diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz é Jesus. Como assim? Jesus está aqui como homem. Como é que ele é luz? O que ele trouxe, o esclarecimento, o ensinamento, o que ele trouxe é uma luz para você despertar, sair do pecado, entender que aquilo que você defende contrário à palavra de Deus é pecado, sair daquilo e ir para a luz, ir para o pecado. Aí ele diz assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Isso é uma grande verdade. A pessoa que quer continuar no erro, ele não vem para a palavra, ele não abre o coração para a palavra, ele não quer nem saber, ele não quer nem que você pregue a palavra para ele, porque a palavra vai mostrar o nosso erro, vai mostrar o nosso pecado. Se eu não quero sair do pecado, então eu vou resistir à palavra. Às vezes eu prego, por isso que às vezes você vê as pessoas tão bravas com os pastores. Porque esses pastores ficam ensinando isso, ensinando aquilo, ficam condenando as pessoas. E não é que o pastor está condenando, ele está ensinando a palavra. Por exemplo, tem coisas na nossa sociedade que é defendida com unhas e dentes, como algo certo, como direito da pessoa, e até é direito, ela quer viver daquele jeito, mas é pecado. Só que quando você vai falar que é pecado, aí se levanta um bocado de gente para te criticar, para falar, e até para processar mesmo. Mas isso por quê? Porque a pessoa quer permanecer, porque a palavra é uma luz que ilumina, que mostra: isso é pecado, sai disso, isso vai te separar de Deus, isso vai te deixar longe de Deus. Mas a pessoa: não, eu quero viver disso aqui, e não importa. Então, quem quer continuar no erro, suas obras, nas obras más não é, porque a gente tem na nossa mente, no nosso entendimento humano, o mal só é aquilo que eu causo a alguém. Por exemplo, você escuta muitas das vezes as pessoas agindo errado, e você falar para ela que aquilo é errado, ela diz assim: mas eu não estou fazendo mal a ninguém, mas ela está fazendo mal à palavra de Deus, ela está indo contrário ao ensinamento da palavra de Deus, então é o mal. Aos olhos de Deus aquilo é mal. Na verdade, por exemplo, tem coisas que as pessoas praticam
que são maus aos olhos de Deus. Mas se eu não estiver praticando ali do meu lado, a mim não está me afetando. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa fumando. Bom, até que do teu lado ela vai te prejudicar, porque aquela fumaça incomoda, né? Vamos dizer, uma pessoa que está bebendo, está lá com um copão de pinga desse tamanho, enche, bebe. Ela estiver bebendo ali, desde que ela não esteja falando comigo, com aquele papo chato de bêbado, desde que ela esteja na dela, ela não vai estar me prejudicando. Não está. Mas isso não quer dizer que ela está fazendo bem. Ela está fazendo mal a ela mesma. Porque ela está fazendo algo que Deus diz, não vive assim. E lógico, aquilo vai trazer problemas. Às vezes para ela, dentro da sua casa, no casamento, na família. Porque quantos problemas o alcoolismo não traz na família. Mas tem outras coisas que a pessoa pode estar vivendo e está dizendo assim, não tem nada a ver, não estou fazendo mal a ninguém. E ela tem aquilo que não é mal, porque não está prejudicando ninguém. Realmente, não está prejudicando ninguém. Mas, vamos pegar por exemplo, uma pessoa, ela está dentro de casa, na sua casa, no seu quarto, escondida, ou em qualquer lugar, vendo pornografia. Ela está fazendo mal para você? Não. Aquilo vai me incomodar? Não. Entendeu? Eu estou nem vendo o que ela está fazendo. Mas é mal aos olhos de Deus. É mal aos olhos de Deus. Então ela está fazendo mal. Não para ninguém, não para outra pessoa. Por que eu estou explicando isso para você? Porque às vezes nós só achamos que o mal é aquilo que afeta o outro. Por exemplo, alguém assaltou alguém, fez o mal. Ninguém vai dizer que não, né? Porque roubou alguém. Alguém feriu alguém ou falou mal de alguém, fez o mal. Esse mal todo mundo vê. E todo mundo admite. Todo mundo admite. Se eu causei um dano a uma pessoa, eu vou entender, eu fiz o mal para ela. E todo mundo vai olhar e dizer, você foi mal. Mas tem coisas que são más aos olhos de Deus. E perante a sociedade não é. E aí você pratica, ou a pessoa pratica, e diz assim, não, eu não estou fazendo mal a ninguém. Aí ela vem para o Evangelho, e o Evangelho mostra, olha, isso é mal. E ela pode questionar, mas como mal? Não está causando dano a ninguém? Que mal estou fazendo? Mas é mal aos olhos de Deus, porque aquilo está contrário à lei de Deus. E é mal para ela mesma, porque aquilo vai impedir que ela entre nos céus, que é o destino nosso destino final, tem que ser. A pessoa vai ficar de fora. Então a condenação é que a luz é Jesus, trazendo ensinamento, mostrando a vontade de Deus, mostrando como Deus quer que nós venhamos nos portar. Veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, quer dizer, amaram mais aquilo que eles defendiam como certo, como bom, como legal. O mundo defende muitas coisas como bom, que é mal aos olhos de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho nem bebida forte. Mas as pessoas dizem assim, não, eu tenho que beber porque eu tenho que viver a vida. Hoje é feriado, eu tenho que comprar bastante bebida porque eu trabalhei a semana inteira, então pegar um feriado, vou curtir a vida, vou encher a cara, porque eu lembro até um dia que eu entrei no mercado municipal da cidade de São Lourenço. Eu fui comprar umas frutas, acho que fui comprar verdura, alguma coisa, e tinha uma melancia, o cara tinha partido a melancia, estava vendendo pedaços de melancia, estava muito bonito. Eu falei, puxa, me dá um pedaço dessa melancia. Aí o rapaz disse assim, acho que era um sábado, isso é bom, viu? Melancia é muito boa para curar a ressaca. Eu falei, não, para mim não, para mim é muito que eu gosto de melancia, não vontade de ressaca. Então ele já estava pensando, final de semana chegou, é hora de encher a cara, é dia de encher a cara.
No outro dia mais de ressaca tem que ter a melancia. Não, não é isso. Então quer dizer, o que eu quero dizer para você, a Bíblia diz, não vos embriagueis. A pessoa diz, não, a sociedade defende. Não, eu tenho que encher a cara, eu tenho que me embriagar, eu tenho que encher a cara mesmo, que é divertido, que é bom. E outras coisas a mais que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas tem muitas mais coisas que podemos falar, que a sociedade diz, o que tem a ver isso? Estou fazendo mal a ninguém? Está fazendo mal a si próprio, porque está ferindo o mandamento de Deus. Feriu o mandamento de Deus, ficou de fora da bênção de Deus. Então, a condenação veio à luz e os homens amaram. Então, quer dizer, no dia que nós chegarmos diante de Deus, no tribunal de Deus, para sermos julgados, e quem for condenado, vamos lutar para não sermos, ele vai ser condenado por isso. Porque Jesus veio ao mundo e trouxe luz, trouxe ensinamentos do que é certo e do que é errado perante Deus. Mas aquela pessoa que for condenada, ela desprezou esse conhecimento, ele não quis ir para buscar esse conhecimento, porque ele estava apegado a determinadas coisas na vida e continuou naquilo. Diz assim, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E é verdade, irmãos. Você vai pregar para uma pessoa que está presa num pensamento pecaminoso, num estilo de vida pecaminoso, e defende aquilo como certo, ela se levanta contra você, aí já aponta o dedo, aí já a primeira coisa que ele diz assim, não julgueis para não ser julgado. Você está julgando. Ele diz isso, todo pecador, ele não quer saber da Bíblia, mas esse versículo ele guarda até para combater você, que você não está nem julgando ele, você está mostrando que aquele estilo de vida é errado, que a Bíblia mostra que é errado, mas a pessoa já diz, não julguei para ser julgado, você está julgando. Não é que você está julgando, você está mostrando. Mas é que a luz, você está mostrando a luz para ele, ele não quer a luz, ele não quer saber. Por quê? Porque ele ama mais o mal, as trevas, e quer continuar nelas. E no dia que estiver diante de Deus, aí vai ser julgado por isso aqui. Não, tinha a luz, você não quis. E agora eu não estou falando isso quando as pessoas estão fora da igreja, não. Isso pode ser eu aqui no altar. Quando eu não quero me consertar, deixar que a palavra me conserte. Aí alguém chega, olha, vê que eu estou agindo errado e fala para mim, olha, está errado isso, olha o que a palavra diz, estou agindo errado contra a palavra. Mas não vem com isso não quero saber não, também conheço a palavra. O crente é pior, né? O crente é assim, eu já conheço a palavra. Essa vai errado, não quero. Aí permanece nas trevas quer dizer, na escuridão, fora da direção de Deus, fora daquilo que a palavra ensina. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras sejam questionadas, não sejam questionadas. Quer dizer, a pessoa não quer ser questionada na sua maneira de ser. Voltando lá onde nós começamos, Romanos 1,16. Então o Evangelho é o poder de Deus, é o poder que vai nos salvar, é o poder que vai nos salvar das trevas, vai nos salvar do pecado, vai nos salvar da doença, da enfermidade, de tudo aquilo que o diabo quer nos oprimir. O diabo oprime o homem primeiramente com o pecado, leva o homem a uma vida pecaminosa e depois acaba com ele naquilo ali, cria confusão, destrói família, destrói tudo. E depois tem também a questão que não é o pecado, mas o sofrimento, o mal que lança. Por exemplo, Jesus, ele na cruz do Calvário está escrito que levou nossas dores, nossas doenças, nossas enfermidades. Ele levou tudo que causa dor em você, Jesus levou. Ele levou tantas doenças físicas
como as doenças emocionais. Depressão. Hoje nós vivemos tanta gente doente de depressão. Jesus já levou a depressão. Através de uma fé viva, Ele te liberta, Ele cura quando você entende que Ele te cura. Nós temos um exemplo aqui dentro da igreja mesmo, que foi curado de depressão, o Edson, professor. Mas no meu tempo, ele falou que ele era depressivo, não conhecia Deus, e foi para a igreja e começou a se apegar à palavra, ao Evangelho, creu no Evangelho, e hoje não existe mais isso com ele. Até Deus mudou demais, porque ele estava conversando comigo. Deus não só curou ele da depressão, como Deus abriu o entendimento dele para buscar melhoras no campo profissional dele, e isso aí melhorou também até o lado financeiro, enfim, tudo isso. Então quer dizer, Deus, o Evangelho tem a solução para tudo. Ele é o poder de Deus para mudar a nossa vida, para nos curar, para nos libertar daquilo que nos prende, para nos libertar do pecado, mas nos libertar também daquilo que causa dor e sofrimento em nós, dentro de nós, nos libertar das preocupações que às vezes querem nos dominar e tirar nossa paz. Está tudo no Evangelho, quando você crê nele. A questão é que nós temos que nos aproximar cada dia mais de Deus, para nós aprendermos com Ele, entendermos o que Ele pode fazer na nossa vida, o poder dEle, e crendo naquilo, confiando naquilo, nos libertar daquilo que está nos oprimindo. Então o Evangelho é o poder de Deus. Quando a pessoa para ouvir o Evangelho, e quando ela compreende, ela se liberta daquilo que está escravizando ela, seja um pecado, ou seja uma doença, uma enfermidade, uma depressão, uma tristeza, seja qualquer coisa que esteja ali atrapalhando, impedindo a vida da pessoa de ir para a frente. Às vezes até coisas que estão nos aborrecendo, o Evangelho vem e nos abre o entendimento e diz: não, olha, não é assim não. Acorda. Aí você está lendo a Bíblia, ou às vezes ouvindo a pregação, aquela palavra vem, desperta você crê nela, mas aquele poder te liberta daquilo ali, te liberta. Eu, por exemplo, quando eu entendi a palavra de Deus, eu vivia preso a vícios de bebida. Mas quando eu entendi o Evangelho, aquilo me libertou, que nunca mais eu dependi de um copo de bebida. E eu era viciado completamente. Eu já falei, eu trabalhava à noite, eu entrava às 7 da noite e saía às 7 da manhã. Pegava um ônibus do trabalho à minha casa, gastava em torno de umas 2 horas, 1h30, não pela distância, a São Paulo, né? Não era a distância, mas às vezes o trânsito, às vezes aquela demora do ônibus vir, né? Quando eu chegava no meu bairro, eu descia do ônibus, a minha casa era para cá, e para cá tinha uma padaria. Eu ia para a padaria. Eu não ia tomar café, eu ia tomar cerveja. Enquanto eu não tivesse alcoolizado, eu não ia para casa dormir. Estava tomando cerveja. Estava tomando, sem contar que às vezes eu tinha dentro de casa. Dentro de casa não estava muito certo, porque eu enchia a geladeira de bebida, aí tomava toda de uma vez. Comprava e enchia e dizia: isso aqui é para o mês inteiro. Era para um dia, bem um dia daí. Então eu tinha que ir para o boteco mesmo. Então eu era viciado, até o dia que eu despertei e disse: poxa, minha vida está terrível, está acabada. Isso não é vida.
E aí, lendo uma Bíblia que eu tinha comprado de outra alcoólatra, aquela palavra de Deus foi e me libertou. E daí eu passei. E eu não parei de beber, não foi assim na força. Não posso beber porque eu sou crente. Às vezes tem pessoas que ainda estão assim, né? Eu não posso beber porque eu sou crente. Deus libertou mesmo, tirou toda a vontade. Lógico que eu comecei a me afastar. A princípio eu comecei me afastando dos lugares. Por exemplo, quando eu comecei a ali buscar a Deus, a palavra me abriu. Eu chegava em casa, e eu chegava no meu bairro, eu ia lá na padaria, comprava mussarela, presunto, pão e vinha para casa. Aí pedia eu pedia essas coisas e vinha para casa. Aí chegava em casa, comia aquilo ali e ia dormir. Então tive que ir mudando. Mas nessa mudança, de repente eu não estava nem lembrando mais de bebida. Nem lembrando. E aí a obra foi se completando. Então eu quero dizer que o Evangelho é isso, ele é poder de Deus. Quando você crê nele, quando você descobre ele, crê nele. Agora, para crer, não é você dizer, não adianta você chegar e dizer, a partir de hoje eu vou crer no Evangelho. Você não vai conseguir. É você ir buscando. Até hoje eu estou tentando crer nele, aprendendo. Eu tenho muita coisa para crer como deveria ser. Que a gente somos um poço ou um baú de dúvidas. A gente tem mais dúvida do que certeza na vida. Você já viu que tudo que você vai fazer, você vai dar dúvida? Eu vou fazer, espero que dê certo. Não é verdade? É assim. Eu vou fazer isso, espero que dê certo. O agricultor, ele vai semear, vai plantar. Ele diz, eu vou plantar, eu espero que dê uma boa colheita. Ele não sabe, está na dúvida. Você diz assim, arruma um emprego, começa a trabalhar e começa a planejar. Bom, esse emprego é bom, eu estou pensando em comprar tal coisa, espero que dê certo. Então nós vemos mais dúvida porque nós não sabemos o amanhã. Nós somos donos do amanhã, nós somos donos só do nosso presente. Como diz aquela frase, o amanhã pertence a Deus. Quer dizer, só Deus sabe mesmo. Então, a mesma coisa em relação ao Evangelho. Eu creio no Evangelho, mas eu ainda creio, mas ainda tem muitas dúvidas dentro de mim, que eu preciso todos os dias estar ouvindo, aprendendo, lendo a Bíblia. Por isso que a Bíblia diz, medita nele dia e noite, que é para ir arrancando tuas dúvidas e produzindo dentro de você certeza, fé, à medida que você vai aprendendo, à medida que você vai doutrinando o teu coração, a tua mente. Então, voltando aqui, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Aí o versículo 27 diz assim, porque nele no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Então, aquilo que eu estava falando, né? No Evangelho se descobre a justiça de Deus. No Evangelho. E como ele se descobre a justiça de Deus no Evangelho? Toda a justiça de Deus, tudo que é justo da parte de Deus para nós, e só tem coisa justa da parte de Deus, nós vivemos, por causa do pecado, a humanidade vive debaixo da injustiça de Satanás. Satanás prende o homem no pecado, escraviza a pessoa numa vida errada, de dor, de sofrimento e de erros. Mas é injusto, porque Deus não criou o homem para viver dominado pelo pecado. Deus não criou o homem para morrer e ir para o inferno. Deus criou o homem para ser imagem e semelhança dele. Deus criou o homem para ser filho dele, não filho do diabo, não filho do pecado. Mas o diabo escravizou e fez o homem filho dele. A Bíblia até fala, né? Os filhos de Deus, filho do diabo. Isso, o filho do diabo anda sempre pecando.
o Filho de Deus anda livre do pecado. Então, a justiça de Deus, na justiça de Deus, nós somos santos. Na justiça de Deus, nós não andamos no pecado e somos escravos do pecado, porque Deus não nos criou para o pecado. Deus não nos criou para... Você já viu que as pessoas assim, nenhum homem presta. As mulheres que gostam disso, de falar, né? Nenhum homem presta. Isso contraria a palavra de Deus, que a palavra de Deus criou o homem para ser uma coisa boa. Quando Deus criou o homem, Deus disse: fiz uma coisa boa. Mas foi o homem e a mulher também, né? Ele disse: fiz uma coisa boa. Não, mas agora eu lembrei que a mulherada gosta disso. Nem o homem presta. Às vezes ela tem uma decepção com alguém, aí ela joga para todo mundo. Não é verdade? Essa é coisa de quem está revoltado, né? Mas o que eu quero dizer? Mas na verdade, por causa do pecado, se tornou isso, não só o homem como a mulher, ser humano, por causa do pecado. Mas o justo é que todos nós prestamos, porque Deus não nos criou, nós seres humanos, como uma coisa ruim. Deus nos criou como algo bom. Quando ele imagina, pergunto para você, você pode responder essa para mim agora. Deus presta? Deus é bom? Então o que parece com ele, o que é semelhante a ele, tem que ser bom também, né? Não é verdade? E quando ele fez o homem e a mulher, macho e fêmea, ele disse: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Você vê que ele fala no plural, porque ali era os três deuses trabalhando: Pai, Espírito Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho ali, a palavra, o Espírito Santo e o Deus Pai estava fazendo. E ele disse: façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Aí completa: macho e fêmea, que é para não ficar só o homem, dizer sou eu, a mulher não. Macho e fêmea, o ser humano, imagem e semelhança. Então Deus criou o homem bom. Mas aí entra a injustiça por causa do pecado. O diabo transforma o homem numa coisa ruim, transforma o ser humano numa coisa ruim. Uma coisa ruim. Mas não é o justo. Então no Evangelho você descobre que você não é uma coisa ruim. Você descobre que você é uma coisa boa. Você é uma criação boa de Deus. Só que aí você descobre também que tem coisas ruins em você, que é o pecado. Aí você diz: mas isso não é a minha natureza, porque a minha natureza, ela vem de Deus. Essa é a natureza que o diabo colocou em mim por causa da desobediência de Adão e depois a minha, seguindo Adão. Então eu preciso me libertar disso. O Evangelho te leva a essa consciência. Aí você vai lutar contra aquilo que o diabo colocou em você e está te dominando, o pecado. Porque você diz: não, eu não fui feito para isso. Eu sou uma coisa boa. Eu sou uma coisa boa. Fala aí em voz alta: eu sou uma coisa boa. Você foi criado por Deus. Criado por Deus, então você é uma coisa boa. Imagem e semelhança dele. Mas dentro de você tem uma lei caída do pecado, que quer te tornar numa coisa ruim. Por isso que Paulo disse: em mim não há bem nenhum, na minha carne, mas o meu espírito é voltado para Deus. Coisa boa, que Deus me criou. Quer dizer, a minha natureza, ou a minha origem, essa é a palavra, a minha origem é boa, que a minha origem é Deus. Foi Ele que criou.
Você é bom. Olha que coisa linda você está aprendendo hoje. Pecado. Olha que coisa. Você fica saindo daqui todo alegre, feliz. Eu sou bom. Essa coisa boa. Minha origem vem de Deus, não vem do diabo. Não vem do pecado. Mas o diabo colocou coisa ruim em mim. Pecado. Por causa da desobediência. Afastou-se de Deus. Quantos anos nós não vivemos afastados de Deus antes de conhecer o Evangelho? E o diabo só colocando coisa ruim na gente. Dúvida, pecado, coisa. E essa coisa está na nossa cara. Ainda por isso que nós não devemos, somos devedores da carne para fazer o que ela quer. Mas a Deus. Por quê? Porque nós somos, nossa origem vem de Deus. Tanto é que no dia que nós morrermos, a carne volta para o natural. Todos. Para a terra. Mesmo se te queimarem teu corpo, a cinza vai estar lá na terra. E vai se misturar com a terra. Bom que não te queime, porque pelo menos você vai servir de estrume para a terra. É verdade, apodrece. Lá mistura tudo, dá até uma arrumada da terra, da sua planta, tu pode tirar algum proveito. Mas o teu espírito volta para onde? Para o Criador, porque a origem dele, a origem é o Criador. Só que aí você tem que tomar cuidado hoje, para que ele chegue diante do Criador, esteja apto para habitar com o Criador. Porque se não tiver, vai para outro lugar, que não é bom. Esse é o nosso cuidado. E uma palavra maravilhosa. Então, no Evangelho você descobre a justiça de Deus. A justiça de Deus que é Cristo nos salvando, que é Cristo nos curando, que é Cristo nos libertando do pecado e nos levando ao estado original, onde está a nossa origem, Deus. Nossa origem é Deus. Fomos criados por Ele, originados por Ele. Nossa, que lindo, que maravilhoso isso. Nossa origem não é o pecado, nossa origem não é nada, é Deus. É Deus. A gente voltar. Jesus veio justamente para isso. Por isso que Jesus é a justiça de Deus. Ele veio porque como o pecado entrou no mundo, o homem se afastou da sua origem. E parece que o homem é filho do pecado, é originado do pecado. E não é. A origem do homem é Deus. E Jesus nos leva de volta. Jesus nos leva de volta a sermos uma coisa boa. Puxa, que lindo, nós somos bons. Só temos que jogar fora o que o diabo jogou na gente, o lixo dele, que ele colocou, que é o pecado. Por isso que o pecado não tem mais domínio sobre você. Não ceda, porque Jesus já te libertou. E nem as obras do diabo têm mais poder. A falta de fé no Evangelho é que o diabo faz do cristão gato e sapato, usar esse termo. Quer dizer, faz do cristão o que quer, mas não tem poder para isso. Que a justiça de Deus, que é Cristo, já nos libertou e já nos levou de volta à origem, Deus. Somos originários de Deus. Porque nele se descobre a justiça de Deus. E como se descobre a justiça de Deus? De fé em fé. Aquilo que eu falei, o ser humano, por causa do pecado, ele perdeu o contato com Deus, e ele se tornou um ser cheio de dúvida. E para ele voltar para Deus, ele precisa de fé. Fé é certeza que Deus existe, que Deus está com ele,
e que Deus vai lhe abençoar, e que Deus vai cumprir a palavra dele em nós. Então é de fé em fé. Por que de fé em fé? A fé vem pelo conhecimento. Então é de conhecimento em conhecimento. À medida que nós vamos todo dia nos dedicando à palavra, todo dia em comunhão com Deus em oração, Deus vai nos abrindo o entendimento, Deus vai nos ensinando, Deus vai nos mostrando o que somos nós, o que Ele fez em nós, o seu trabalhar em nós, aquilo que você está aprendendo hoje, a tua origem, que vem dele, não do pecado, não do diabo, não dos teus antepassados, como muitos acham. A nossa origem é Deus, não é antepassado. Nossa origem é Deus. Perfeito. Tua origem é perfeita. Então, mas isso você vai descobrindo de fé em fé. Porque como o pecado te deixou cheio de dúvidas, deixou a humanidade cheia de dúvidas, então nós precisamos todo dia de palavra em palavra, de entendimento em entendimento, compreensão em compreensão do Evangelho. Nós vamos ser transformados para voltar à nossa origem. Por isso que tem uma palavra lá em... Jesus, me ajuda aqui. Em Filipenses, eu vou voltar para cá, gente, para encerrar. Filipenses, que fala, até uma mensagem de manhã eu estava aqui pensando, mas não é que eu vou pregando, algo talvez para o domingo, que fala de aperfeiçoamento. Mas só para você entender isso aqui, Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, versículo 6, 1:6, diz assim, Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então o pecado nos levou à imperfeição, mas Jesus, justiça de Deus, veio para nos levar à nossa origem, que é perfeita, Deus. E como nós estamos cheios de imperfeições, então até a volta de Cristo Ele vai estar nos aperfeiçoando, ou pelo menos até o nosso último dia de vida aqui na terra, porque talvez a gente não fique até Jesus voltar, né? Mas até quando você estiver vindo aqui, Ele está te aperfeiçoando. Na mensagem de hoje, isso está em outra mensagem que eu estava pensando hoje de manhã, mas isso é bom para você entender. A palavra de Deus diz assim: sede perfeitos como vosso Pai que está no céu é perfeito. Isso você pode olhar para isso e se martirizar, tentando alcançar ser perfeito como Deus é perfeito nos céus. Parece até que Jesus está te colocando debaixo de uma pressão tão grande quando Ele diz isso, porque você vai olhar para você e você vai ver de vez em quando você escorregando, falhando, às vezes com atitudes, com palavras, e você vai, se você não tomar cuidado, você vai se achar o pior, você vai dizer: não, eu não sou cristão, eu não estou convertido, porque eu não sou esse perfeito como Jesus falou que eu tenho que ser. Mas não deixe estar, isso é coisa do teu orgulho pessoal, que acha que tem que ser, porque as pessoas te veem isso é coisa do diabo tentando te enganar. Ele te sente perfeito, como vosso Pai está perfeito.
Isso aqui é maturidade espiritual. Ele está dizendo, cresça em maturidade, quer dizer, vai buscando, vai seguindo a perfeição. Qual é a perfeição? A palavra de Deus. Então vai todo dia buscando ela, de fé em fé, buscando entender, e vai colocando na sua vida, mas sabendo que cada dia que você vem à igreja, cada dia que você lê a Bíblia, cada dia que você descobre que você errou, mas você diz, Jesus me perdoa, não quero viver isso, Jesus está te aperfeiçoando. Cada dia que Jesus mostra que você dentro da palavra, você descobre, puxa, eu estou errado, ou a palavra diz isso, não estou sendo eu, não preciso ser, eu vou orar a Deus, vou lutar, vou buscar para ser isso. Você está sendo aperfeiçoado, porque você não está perfeito, você não vai atingir essa perfeição de imediato. Ela vai estar, você está sendo aperfeiçoado até a volta de Cristo. E como Ele está nos aperfeiçoando? Com o Evangelho. Por isso que você vê o diabo se levantando contra a pregação do Evangelho. Nós vemos até pessoas falando em perseguir as igrejas, proibir o Evangelho. E essas pessoas, nesse pensamento, elas estão sendo conduzidas, guiadas pelo próprio diabo, porque é o Evangelho que vai nos aperfeiçoando. Mas nós estamos cheios de falhas ainda. Mas se a gente está atendendo o Evangelho, se você está vindo à igreja, se você está lendo a Bíblia, se você está orando, se está buscando, está sendo aperfeiçoado até a volta de Cristo. Amém, Jesus? Então não fica afligido porque você ainda não está se sentindo, não, sou perfeito igual a Deus. Jesus diz assim, não é assim não. Dê atenção ao Evangelho, siga a perfeição que é a palavra, vá seguindo, vá aprendendo. Você está aqui hoje, você está fazendo isso, então venha à igreja e leia a Bíblia. Bom, vamos encerrar, senão fica aqui até meio-dia, porque essa palavra está muito gostosa da gente aprender. Deus está mostrando que coisa maravilhosa, que nossa família vem entender isso, irmãos. Porque às vezes tem pessoas que estão sendo conhecidas pelo vício que está dominado por ele. Quando fala fulano de tal é um drogado, o fulano de tal é um cachaceiro, o fulano de tal é isso, a moça tal, é uma mulher fácil, a menina fácil, não sei o que lá, por coisas que a pessoa, às vezes é pecado que domina tanto a pessoa, que as pessoas olham para ela não pela pessoa que ela é, e às vezes ela mesma se sente ser aquilo, e você, sua origem é Deus, não é pecado. A origem daquela pessoa não é Deus, não é o pecado, é Deus. Então nós temos que entender quem nós somos, e é o Evangelho que nos mostra. Nossa família precisa entender. Continuando aqui, deixa eu voltar aqui, gente. Eu passei demais. Romanos 1, quando eu comecei. Vou encerrar agora. 17. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Já expliquei isso. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui para iniciar sobre esse viver da fé. Às vezes a gente vê as pessoas citando essa parte desse versículo, o justo viverá da fé, quando estão enfrentando alguma luta. Não, mas eu estou crendo, que diz que o justo viverá da fé. Viver da fé toda a tua vida está pautada na fé na palavra de Deus. Isso não quer dizer que você não vai viver outras coisas. Que a pessoa viver de algo não quer dizer que ela não vai fazer outras coisas também, Por exemplo, o agricultor, ele vive da agricultura.
Mas ele também, ele vive da agricultura porque ele baseia a vida dele, o que ele necessita, o que ele precisa, ele tira dali, né? Do campo, ele trabalha naquilo ali. A pessoa tem uma profissão, ele diz, não, eu vivo dessa profissão, porque tudo ele faz, mas isso não quer dizer que só vive fazendo aquilo. Ele viaja, ele cuida de família, ele estuda, ele lê, às vezes ele vai vender alguma coisa, mas no final, toda a vida que ele está vivendo acaba voltando para aquilo. Isso aqui é o viver da fé. A gente cuida de família, a gente pode tirar lazer, a gente pode nos divertir, pode fazer tudo, mas tudo que nós fazemos, a gente trabalhamos, mas tudo que nós fazemos, tudo volta para nossa fé em Cristo. Isso quer dizer, o meu trabalho, eu coloco minha confiança na minha fé que eu tenho em Cristo, de orar, de buscar em Deus, de trabalhar sem fugir da palavra de Deus. Se surgir alguma coisa que tem que ferir a palavra, eu não vou fazer isso. Eu vou me divertir com a minha família ou com os amigos, não, mas aqui está ferindo a palavra de Deus, ou acho que estou fora, não vou além disso aqui, porque eu vivo através da fé. Então, eu posso fazer muitas coisas na minha vida, posso melhorar minha vida profissional, minha vida financeira, com trabalho, com estudo, posso me divertir, mas sem fugir, sabendo, não, minha vida está ligada à minha fé em Cristo Jesus. Se algo quiser me tirar disso aqui, então eu saio fora. Tenho que permanecer firme na fé que eu acredito. Amém, Jesus? Bom, então essa é a palavra que eu tinha hoje. Eu espero ter ajudado você. Tenho certeza de você continuar lendo. Deus tem muito mais para te ensinar. Amém, Jesus? Isso cabe para você que está aqui, você também que vai acompanhar esse vídeo pelo YouTube, no nosso canal. Você se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, se ela falou com você, comente, nos ajuda no canal, e que Deus abençoe a todos.